todos. Tá ligado? Fica. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Eu vou fazer a leitura do livro de Clayton Levy pelo Espírito de Sheila. A mensagem é: serve. Não esperes condições especiais para servires na obra do bem. Se não podes ser a árvore frondosa cuja sombra abriga os viajantes, sê a flor do caminho que alegra a alma e retempera a visão. Se não podes ser o rio caudaloso que abastece as metrópoles, seja a fonte oculta na floresta, simples e limpa, que mitiga a sede dos pássaros e animais. Se não pode ser o farol de longo alcance, seja a chama singela que, embora pequena, afasta a sombra por onde passa. O hospital que reúne equipamentos sofisticados para determinar diagnósticos e realizar cirurgias não prescinde do algodão, simples e humilde, para limpar feridas e aliviar dores. Pensa nisso e não sonegues teu concurso fraterno a quem segue contigo. A verdadeira virtude nasce sempre do amor, e ninguém é tão pobre ou incapaz que não possa transformar o amor que sente num gesto que reergue ou numa ação que consola. Mediunidade. Mediunidade com Jesus é serviço em favor da consolação e do esclarecimento. Não é a variedade dos recursos psíquicos que forja um bom médium, mas sim a sinceridade e o amor com que devota ao trabalho. Todas as expressões mediúnicas são importantes quando canalizadas para o amparo dos sofredores e o esclarecimento dos ignorantes. Entretanto, quando motivados pelo personalismo e a curiosidade, transformam-se em fator de risco, representando queda inevitável. Na tarefa mediúnica, o estudo é tão importante quanto a humildade, e a vigilância tão valiosa quanto a caridade. Há, no além e no mundo, enfermos de corpo e doentes da alma, reclamando atenção sincera no clima da discrição. Muitas vezes, a prece que nasce do coração sincero e fervoroso alcançará resultados mais expressivos no campo do bem do que os fenômenos que simplesmente impressionam os olhos, mas não aliviam nem transformam ninguém. Reergue-te. A dor te surpreendeu em plena marcha, ameaçando tuas expectativas de felicidade no mundo? Natural que te sintas fragilizado. Entretanto, passado o impacto do inesperado, tenta recompor-te emocionalmente. Faze na fé em Deus o combustível para manter acesa a chama da esperança e segue adiante. Recorda que ninguém está sozinho. Amigos devotados te acompanham do além, inspirando-te bom ânimo. Nesse exato momento, milhões de células trabalham em teu proveito, realimentando tuas energias vitais. Teus pensamentos, assim como teus sentimentos, refletem diretamente teu estado geral. Assim, reergue-te e retoma a caminhada. Descobrirás que és mais forte, tanto mais difícil a caminhada. Hoje, é possível que enfrentes a noite da provação inesperada. Não te esqueça, porém, de que nada conseguirá impedir o surgimento de um novo amanhecer. Tenhamos uma ótima palestra. Boa noite a todos, que a paz e a luz do Divino Mestre Jesus esteja em todos os corações. Aqueles que estão vindo pela primeira vez, sejam bem-vindos e recebam todos o nosso abraço fraterno.
nós vamos nesse momento silenciar os nossos pensamentos, fazer silêncio na alma e vamos entrar em sintonia com Deus, com Jesus, com as forças do bem que se fazem presente. Pai de infinita bondade, Senhor de nossas vidas, nós te agradecemos por este momento e por tudo que nós já vivemos até hoje, por todos os benefícios que nos tem concedido. Graças te damos, Senhor, pelo dom da vida, pelo ar que recebemos, pelo pão de cada dia, pela família que temos. Obrigado, Senhor, por nos amar do jeito que somos. Amado Mestre Jesus, divino amigo, vós que estás à frente de todos os trabalhos desta casa, te convidando para estar conosco neste momento. Estende as tuas mãos luminosas sobre todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, para com todos aqueles que se encontram lá fora, para com os nossos familiares, onde quer que se encontrem, para com todos aqueles que trazemos em nossos corações os nossos pensamentos, os que são motivo de nossas preocupações, de nossas aflições. Pelos nossos entes queridos nós te pedimos e por toda a humanidade que sofre. Fazei, amado Mestre Jesus, que esses poucos momentos que aqui estamos, possamos assimilar os teus ensinamentos que nos serão trazidos na noite de hoje e que possamos colocar em prática no nosso dia a dia e assim nos tornar melhores cristãos para melhor servir aonde estivermos. Nos enche da tua paz, do teu amor, da tua luz. Pai nosso, que estás nos céus em toda parte, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus e em todos os mundos habitados. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Com esta prece, te pedimos a permissão para dar por aberto a exposição doutrinária da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Nós temos presente nosso irmão Dionei, trabalhador da nossa casa, incansável. Então, que Deus te abençoe e te ilumine. Obrigado pelo incansável. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Sinto-se abraçados pelo clima fraterno dessa casa. Se alguém vem pela primeira vez, então seja bem-vindo à família Caminho de Luz. Então, gente, para o tema da noite, nós vamos falar sobre a influência dos espíritos em nossa vida. Mais propriamente, os que estão do outro lado da parede, né? Nós estamos dentro da escola terrena, dentro da escola. Os desencarnados do outro lado da parede, do mundo espiritual. Então, vamos falar sobre essa influência dos espíritos, porque nós sempre vivemos com aquela impressão de que alguma coisa está influenciando o nosso pensamento. E se influencia o nosso pensamento, influencia tudo na nossa vida, já que tudo parte do pensamento. Influencia nossos passos, nossas decisões, nossas falas, até mesmo o nosso humor vem do pensamento. Então, males físicos que vão e que vêm, seria uma explicação. Ideias estranhas, impertinentes, que insistem em ficar habitando a nossa mente. Sentimentos contraditórios, às vezes felizes, depois tristes, depois depressão, depois uma euforia, doença, saúde, desentendimentos no lar, no trabalho, coisinhas pequenas que vão crescendo e viram desentendimento. Então, tudo isso pode indicar a influência de espíritos desencarnados em nossa vida. E Kardec faz essa pergunta lá no Livro dos Espíritos: se os desencarnados conseguem influenciar a nossa vida aqui dentro da escola terrena. A resposta foi sim.
ela é tão grande que de ordinário são eles que nos dirigem. Então essa influência realmente ela é muito poderosa e muito real também. Então bilhões de pessoas pelo mundo afora vivem os seus dias sob a influência dos espíritos desencarnados, complicando muitas vezes suas vidas, em menor grau ou em maior grau, desde uma simples reclamação das coisas da vida até o extremo, né? Seria a completa loucura. Então nessa história não podemos dizer que existe um mocinho e um bandido, porque nós não conhecemos a intimidade, né? A natureza e as necessidades dos envolvidos. Talvez até a própria palavra vítima, talvez não caiba aqui a palavra vítima, apenas espíritos ignorantes, espíritos em aprendizado, porque nós não conhecemos a história dos envolvidos. E quando se fala em humanidade, não somos apenas nós dentro da escola terrena que somos a humanidade, são todos, encarnados, desencarnados, em todos os mundos, compreendem o que chamamos de humanidade. Então a expressão que está lá na Bíblia, quando diz que Jesus expulsou os demônios, ela é estranha. Jesus expulsando já não soa bem. E demônios? Quem são os demônios? São todos irmãos e Jesus ama a todos. Então é muito provável que Jesus tenha orientado os espíritos, curado suas doenças, mas não essa expressão tão forte, expulsou demônios, porque os obsessores não são demônios, são pessoas, assim como nós. Então o que é obsessão? Segundo Kardec, obsessão é uma ação persistente e tenaz de um espírito sobre um indivíduo, motivado por paixão, ódio, vícios, busca de prazeres, pensamentos similares também. E Kardec também diz que ninguém está obsediado porque em algum momento da vida tomou uma decisão infeliz, foi enganado, fez algo de errado na vida só porque foi influenciado por um espírito mentiroso naquele momento. Então, para ser obsessão, tem que ser uma coisa tenaz, como ele disse, persistente, contínua, em cima da vida daquele indivíduo. Porque os bons espíritos também influenciam nossa vida. A diferença é que eles não arrastam ninguém para lugar algum. Eles apontam o caminho da felicidade verdadeira, da felicidade permanente, da paz de espírito. Eles apontam a porta estreita, aquela difícil de ser seguida, porque ela pede uma reforma íntima, pede uma mudança, pede que eu abandone os vícios, pede que eu saia da minha zona de conforto. Por isso parece que atualmente nós preferimos seguir os obsessores, que nos arrastam para a porta larga, a porta das facilidades, a porta dos prazeres fáceis, a porta do conforto. Então parece que por enquanto combina mais conosco. Por enquanto, e parece apenas, porque isso muda com o tempo, de acordo com as lições que nós vamos recebendo na vida, isso vai mudando também. Mas todos os espíritos influenciam então em nossos dias, nosso espírito amigo, nosso anjo da guarda e os obsessores também. E quando se fala obsessão, não é somente o de lá para cá, não, porque um encarnado dentro da escola terrena pode ser obsessor de uma outra pessoa também, aqui dentro na escola terrena, encarnado. Porque sempre que alguém impõe suas ideias, sufoca alguém para dominar, tenta perturbar a vida de alguém, dificulta a vida de alguém para impor os seus valores, ele é obsessor daquela pessoa. Aquelas relações tóxicas e negativas, ele é obsessor daquela pessoa também. E é de encarnado para encarnado. E o encarnado, aqui na escola terrena, pode ser obsessor de alguém de lá também. Quando alguma pessoa muito amada desencarna, parte para o mundo espiritual, e fica aquele saudosismo doído, sofrido, que não passa, aquela emanação daqueles fluidos de saudade doída perturba quem está lá também. Eu sou um obsessor daquela pessoa. Ou quando temos ódio de alguém, um ódio profundo, um sentimento de vingança muito grande, de alguém que parte para o mundo espiritual, e eu fico alimentando ainda aquele ódio, eu sou um obsessor daquela criatura lá no mundo espiritual também. Mas aqui, é claro, estudamos com mais profundeza, vamos assim dizer, como está também no livro dos médiuns e também no livro dos espíritos, a influência de lá para cá, porque é mais difícil de ser detectada, porque são invisíveis,
Às vezes eu fico achando que o pensamento é meu, não vem de outro lugar, de outra pessoa. Então posso ser facilmente enganado por alguém que não estou vendo. Por isso, então, de lá para cá é muito mais estudado e mais difícil de ser tratado também. E quais seriam os sintomas de alguém obsediado? Pode ser coisas simples, alterações emocionais, manias, as fobias, os toques, a insônia, a falta de concentração, a irritabilidade. Isso é o lado simples, mas tem um extremo também, que é a alienação mental. E quase sempre, quando é algo grave, aos extremos, é algo pessoal. São entre duas criaturas que não se acertaram. Não seguiram o conselho do Mestre Jesus quando disse: te concilia com o teu adversário enquanto estás com ele. Porque passou a oportunidade da conciliação, um partiu, aí um vira obsessor do outro. É algo pessoal, é uma vingança, algo profundo, é uma vaidade ferida. Então são velhos conhecidos que não se acertaram. Porque ninguém persegue ninguém de forma persistente e tenaz sem nenhum motivo. A gente não faz isso. Eu não passo na rua assim, ou vou perseguir aquela pessoa agora, vou ser obsessor daquela pessoa. A gente não faz isso. Os encarnados são como nós. A primeira coisa que Kardec percebeu quando começou a perceber que aquelas mensagens que vinham do além através das mesas dançantes eram pessoas, não sabiam nem mais nem menos que os homens. Então, se nós não somos assim, perseguimos pessoas à toa, então os desencarnados também não. Então tem que ser algo pessoal. Inimigos que não se acertaram quando deu tempo. Mas é claro que há obsessões entre espíritos que nunca se viram antes e que nunca se conheceram. Mas mesmo assim nós atraímos eles à nossa volta, por conta da nossa postura diante das lições da vida, o nosso comportamento. Isso faz sintonia com o mundo espiritual. Reclamar de tudo está ruim, nada funciona, há uma sintonia no campo negativo do mundo espiritual também. É uma troca de fluidos. Então os de lá ficam influenciando os de cá de forma negativa, sem nunca terem se visto antes. Então nós precisamos nos observar nossos passos, para ver se já não estou nesse caminho da obsessão. Quando eu começo a reclamar de tudo, fico impaciente, com uma certa irritabilidade, onde tudo está ruim, tudo incomoda, eu tenho que dar um passo atrás e pensar: por que não ser grato às coisas da vida, em vez de reclamar de tudo? A gente costuma ser muito grato, né, aquele sentimento de gratidão para as coisas que deram certo. O certinho, ou gratidão, né, tudo deu certinho. Nós não somos gratos por aquilo que aparentemente não deu certo, aquilo que deu errado. Às vezes nós ignoramos aquela expressão que o errado foi um livramento. Aquele caminhão lento que vai à nossa frente, que não nos deixa ultrapassar, pode ser um livramento de algo pior lá na frente. Está me segurando. Nós nunca agradecemos por isso. Só agradecemos aquilo que aparentemente deu certo e atendeu às nossas necessidades. Quando passamos a acreditar que a nossa dor é maior que a dos outros. Todo mundo está bem, a vida dele está excelente, mas eu que estou sofrendo, porque a minha vida é difícil. Pode ser um sinal de obsessão também. Quando a gente começa a notar que os amigos são ingratos, não dão a atenção que eu mereço, pode ser um sinal também. Porque quantas vezes nós também fomos ingratos, não demos a devida atenção também para os nossos amigos. Quando a gente começa a observar o lado infeliz das pessoas, esquece que elas têm um lado bom, só analisa o lado infeliz. Eu posso estar entrando nesse campo também, no campo negativo da vida. Quando fica aguardando reconhecimento, apreço, uma consideração de alguém, um retorno de alguém, quando começa a fazer coisas aguardando o elogio de alguém, quando começa a mudar a minha própria forma de pensar para agradar os outros, e isso também pode ser que eu esteja entrando no campo da obsessão também. Quando eu quero dar uma relaxada, esquecer dos problemas da vida, ficar um pouco mais tranquilo, utilizando álcool ou entorpecente, também é um sinal que eu posso estar entrando no campo da obsessão. Então nós temos que nos observar os meus passos, para ver se eu não estou entrando nesse campo que define o lado inferior da vida. Aí orar, vigiar e trabalhar. Orar para entrar em contato com o alto. Orar não para mudar a natureza das coisas, mas que sirva de sintonia
com a espiritualidade maior, com o lado superior da vida, o lado iluminado da vida. E vigiar os passos também, o que eu estou fazendo nesse momento, e trabalhar sempre, porque um espaço vazio é um espaço que pode ser ocupado por obsessores, está sempre ocupado. E por que as criaturas desencarnadas, por que os espíritos, quando desencarnam, por que não seguem o seu rumo? Porque desencarnou, estava indo na escola, acabou o ano letivo, a porta abriu e foi embora. Por que não partir para as experiências do mundo espiritual? Por que ficar rondando os muros da escola terrena? Aí nós temos o Espiritismo, que nos ensina e analisa os dois campos da vida, tanto o material quanto o espiritual também. Então, vida espiritual, ela não interessa para espíritos materializados. Eles preferem ficar por aqui mesmo. Não interessa para ele a vida espiritual, eles preferem ficar aqui juntinho da gente, que ainda vive a experiência material. Então, nós é que temos que treinar para nos educar os sentimentos. Por exemplo, apego às coisas materiais. Eu posso me utilizar dos prazeres que o mundo oferece? Sim, devemos. Porque foi justamente esse interesse pelas coisas do mundo, os prazeres do mundo, os confortos que o mundo material oferece, é que o homem teve o seu avanço intelectual. Ele é importante, sim, mas o problema é quando ele vira um apego, quando eu me sinto dono daquilo. Isso ainda é um problema, isso atrai espíritos materializados junto a nós. Eu tenho que atender às necessidades do corpo físico também, as sensações que ele pede, sim, mas cuidado com o vício, porque o vício me liga à matéria também. Eu tenho que me livrar do remorso, do sentimento de culpa do passado, porque a culpa e o remorso é de ontem. Ele me prende à escola terrena também, me prende ao mundo material. Então, por que os espíritos encarnados ainda ficam aqui procurando dinheiro, o poder, as considerações sociais, prazeres que não fazem o menor sentido para quem já desencarnou? Então, somos nós. Nós é que damos tudo o que eles querem ainda, ou seja, a nossa completa ligação aos prazeres da escola terrena do mundo material. Então não adianta ficar reclamando dos obsessores, chamar de espíritos delinquentes, se nós muitas vezes temos uma conduta mais materialista e pior do que a deles. Porque o que atrai esses ex-alunos da escola terrena para ficar em volta da escola terrena é justamente a nossa forma de ver, nossa forma de pensar, o nosso ponto de vista em relação às coisas da vida e nossas paixões também. Porque o semelhante sempre atrai semelhante, a lei das afinidades. Não tem como fugir disso, é uma lei natural. Jesus, quando chegou até uma cidade chamada Gerasa, ele encontrou um homem obsediado. E esse homem estava sendo obsediado por tantos espíritos materializados, tão ligados na coisa material, que chegaram a pedir a Jesus que, se fossem expulsos daquele homem, Jesus permitisse que eles se ligassem a uma vara de porcos que estava na região. E tão apegados ainda estavam à matéria esses espíritos. Então, o mundo espiritual para eles não significava nada ainda, não tinha o menor interesse. Então, nós temos que pensar em nós mesmos. Quando eu partir para o mundo espiritual, quando a porta da escola terrena abrir, quando o ano letivo se acabar, eu estarei desapegado das coisas daqui de dentro da escola ainda, ou posso seguir tranquilo a minha vida para uma vida espiritual? Isso é uma resposta íntima. É só raciocinar o quão apegado eu estou às coisas que acontecem dentro da escola terrena. Então, o problema da obsessão é um problema educativo. Nós temos que nos educar para ser um exemplo para os espíritos obsessores, para os espíritos inferiores, para que aprendam conosco, ou não nos procurem mais, por conta da nossa mudança de ponto de vista em relação às coisas da vida. Então, nós temos que viver os dois campos da vida, o de lá e o de cá. Um pezinho sempre no mundo espiritual e um pezinho na casa material também. Porque eu não posso abandonar a matéria, eu não posso abandonar a minha conexão com as coisas do mundo material, da escola terrena, porque as minhas lições estão aqui. Se eu não tenho na escola, para passar por lições. As lições estão aqui dentro, tem que dar muita atenção a isso, sim, é verdade. Mas aprender a ficar com o pezinho também no outro campo da vida. Então, a obsessão, ela é uma doença, sim. É uma doença. A doença do corpo físico vem de uma fragilidade, uma fraqueza do corpo físico, que deixa o nosso corpo frágil
e acessível a agentes perniciosos, agentes patogênicos. A obsessão é uma fraqueza moral, é uma inferioridade da própria criatura, que deixa o espírito muito frágil e acessível aos obsessores. E como qualquer doença, nós temos que buscar a cura sim. Do corpo físico, nós buscamos fortalecer o corpo físico, com todas as terapias que a ciência do homem descobriu aqui na Terra. E a obsessão, eu penso em me fortalecer moralmente. Me fortalecer moralmente para não ser assim tão acessível aos espíritos. Então, o obsediado ele tem que trabalhar sim pela sua melhoria. Uma simples mudança do ponto de vista das lições que o mundo oferece já é mais do que o suficiente. O próprio Kardec diz, Kardec não, um espírito que responde uma questão lá no Livro dos Espíritos, ele diz que uma vontade insignificante seria mais do que necessário para nos livrarmos da obsessão. Por que insignificante? Porque quando a vontade é sincera, não tem tamanho. Sinceridade não tem tamanho, sinceridade pequena é o grande. Ela é verdadeira. Então, a vontade sincera em mudar e reformar o nosso ponto de vista já seria mais do que o suficiente. É claro, tem aqueles casos graves, né, gente? Muito graves, onde o obsediado perde a sua vontade, está com o seu livre-arbítrio comprometido. Aí sim, precisa de uma ajuda externa. Precisa da fluidoterapia que é oferecida na casa espírita, já que ele está tão impregnado dos fluidos doentios daquela relação. E muitas vezes até um diálogo no trabalho mediúnico e desobsessão, o obsediado é trazido para dialogar com os dirigentes do grupo, para chamá-lo à realidade que ele também é um sofredor, que ele também é um prisioneiro, que nenhum prisioneiro é feliz em lugar algum, que ele não tem liberdade e também não é feliz. É claro que não somos nós que decidimos isso. Os pedagogos da espiritualidade, que verdadeiramente dirigem os trabalhos mediúnicos das casas, é que decidem se é realmente necessário ele ser trazido para dialogar ou não. E assim, aos poucos, com paciência e com fé no tempo, o tempo é um grande professor que cura os males, isso vai passando, ele vai tomando liberdade novamente, e cada um segue o seu rumo e passam a ser pessoas felizes, pelo menos livres, para que possam ser felizes. Lá no Livro dos Médiuns, Kardec separa os níveis de obsessão em grau de consciência, não necessariamente em grau de gravidade ou de consequências, mas de consciência. Ele divide em obsessão simples, a fascinação e a subjugação. A simples, como ele diz, é simples, quase ninguém está livre disso, como diz Kardec. É aquela coisa simples dentro de casa, vai lavar as mãos, sabendo que já lavou umas 3 vezes, sabe que está errado, vai lá desligar um aparelho elétrico mais de uma vez também. É aquele pensamento negativo dentro de uma relação, dentro do lar, é uma coisa pequena, insignificante, eles ficam botando lenha no fogo ali no ouvido, botando lenha no fogo, aquilo vai crescendo, já vira uma discussão, daqui a pouco vira inimigos. Então, obsessão simples que acontece no nosso dia a dia. E tudo tem uma tomada. A tomadinha da obsessão simples é justamente falta de fé e medo. Falta de fé no futuro, nas coisas, na espiritualidade, falta de fé em Deus, né? Que dias melhores virão, de que aquilo é temporário, de que aquilo passa também. Então, tudo tem uma tomadinha para a obsessão. Já a fascinação, o nível de consciência é bem mais baixo. Porque aqui o obsediado, ele tem certeza que as suas coisas erradas estão corretas, de que ele é o dono da verdade, de que indiscutivelmente ninguém pode contrariá-lo. É como se o obsessor colocasse nele um óculos todo embaçado para ofuscar a realidade ou para confundir a realidade. A gente conhece na história da humanidade muitos ditadores fascinados que julgavam que as suas atrocidades eram muito importantes para o seu povo. E também dialogando conseguiram fascinar toda uma população inteira. Simplesmente falando, convencendo as pessoas que as suas maluquices eram verdadeiras, era o que melhor se tinha. Então a consequência aqui é um pouco maior, porque o obsediado perde a noção do que é certo e do que é errado. Toma a tolice como se fosse coisa verdade, como se fosse verdadeira. Ele não acredita que está sendo enganado. Então ele não se sente incomodado com isso também.
porque ele se agrada em saber que ele é o dono da verdade. Então é difícil de tratar, porque como vamos tratar uma pessoa que julga que não está doente? Os doentes são os outros. Vocês são fascinados, não eu. Então ele se incomoda com as pessoas que querem chamá-lo à realidade. O fascinado perturba muito o ambiente doméstico, o ambiente de trabalho, porque ele quer impor a sua verdade, por mais errada que ela esteja. A gente conta muito isso no fanatismo religioso, fanatismo político e outros fanatismos por aí fora. E tudo tem uma tomadinha também aqui na fascinação. A tomada da fascinação é vaidade e orgulho. Então, todas as vezes que nós temos certeza que somos infalíveis, sempre certos, que somos pessoas insubstituíveis, já estamos praticamente fascinados. Ninguém pode nos contrariar mais. Ele começa a evitar as pessoas que querem chamá-lo a atenção. Então, por isso é muito perigoso elogiar as pessoas, ficar enaltecendo alguém. No começo ela pensa assim, né? Estão elogiando, ela começa a se achar. Eu falei, começa a se achar. Daqui a pouco ela começa a se achar, mas tem certeza de que está perfeitamente correta, ninguém pode contrariá-la. Então é muito perigoso, então, esse enaltecer pessoas. Os espíritos lá, mais evoluídos, que ditam as respostas no livro dos Espíritos, em nenhum momento elogiaram ninguém. Pelo contrário, sempre chamava atenção. Porque sabe que isso é perigoso. É uma tomadinha para a fascinação e para prejudicar a vida de alguém também. E no menor nível de consciência seria a subjugação. Aqui o obsediado já está com a sua vontade paralisada. Ele começa a agir conforme a vontade do obsessor. Impõe ele a fazer coisas estranhas como gemer, gritar, correr, desmaiar e outros desvarios. Então, provavelmente, uma boa parte daquelas pessoas internadas em hospitais psiquiátricos esteja passando por uma obsessão de subjugação. Aqui também tem uma tomada específica. Então, é a fraqueza moral. Espíritos que se sentem pequenos, miudinhos, que não têm força para nada, que têm sentimento de culpa, de remorso, se sentem frágeis, não sabem dizer não, ficam se moldando para caber na cabeça dos outros, sufocam seus valores para atender os outros também, fica sempre aguardando uma aprovação. Isso é subserviência moral, é a tomada perfeita para a subjugação. E como expulsar um subjugador? Expulsar, na verdade, nem dá para expulsar. Como é que eu vou expulsar uma pessoa que está livre? Ele é livre. Fazer exorcismo, isso não existe. Porque eu falei, ele é livre, ele vai ficar rindo dessa situação. Como tem lá numa revista espírita, ele fala sobre o exorcismo, né, do subjugador. Ele fala assim, se for um espírito muito inferior, bem materializado, bem ignorante, ele vai correr de medo. Esse vai fugir por causa do exorcismo, ele vai se assustar e vai correr. Mas a maioria fica rindo, porque eles sabem que são livres, sabe que tudo aquilo é apenas um circo. Então é preciso muita força de vontade, realmente, e paciência, para cuidar de uma pessoa assim. São chamados inimigos desencarnados, como está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. São pessoas que não se acertaram, são inimigos que não estão mais juntos, mas mesmo assim com sentimento de vingança. E porque Deus permite isso? Kardec diz que Deus permite, Kardec não, um Espírito que dita essa mensagem ali no Evangelho, eles são aflições necessárias para a evolução espiritual daquelas criaturas. Porque ninguém nunca, em hipótese alguma, vai sofrer algum dia alguma coisa que não mereça ou que não precise. Então, se Deus permitiu, é porque é muito importante para o amadurecimento daquelas criaturas. Porque se eu tive tempo de me acertar com aquela pessoa, eu deixei passar por conta de vaidade ou de orgulho, eu preciso passar por essa lição severa para colher aquilo que eu plantei, para aprender a colher coisas melhores, com a reconciliação e com o perdão também. Então, no Espiritismo, nós não chamamos isso de possessão, como falam algumas outras crenças, porque possessão é possuir, né? Essa subjugação ela é indireta, é sempre pelo pensamento, pelo perispírito, é sempre um contato fluídico e não dominar o corpo de alguém. O corpo sempre pertence àquele que está encarnado, né? Que está ali ligado, ali, molécula a molécula, àquele corpo, e não um obsessor. É apenas uma influência mental, se utilizando a fragilidade daquela pessoa. Então, como combater de fato a obsessão, né?
Não pode ser uma luta do bem contra o mal, porque isso não existe, não sabemos quem é o mal, quem é o bem dessa história, não conhecemos a história dos envolvidos também. A luz nunca lutou contra a sombra, onde a luz então não há sombra. Também não podem ser monstros, nunca chamá-los de monstros, porque eles fazem parte da humanidade. Somos nós amanhã. Como estarei amanhã? Seguindo minha vida espiritual ou obsediando alguém que está dentro da escola terrena? Então chamar de monstros não cabe aqui não dá certo. O problema é que muitas vezes nós queremos somente o fim das aflições, aquele que incomoda na obsessão, aquele que perturba a minha vida. Eu quero o fim disso, mas não quero uma reforma íntima, não quero me modificar em nada. Como disse Jesus lá na parábola da casa vazia, um espírito imundo, como ele disse, habitava uma casa, foi expulso da casa. Ele ficou vagando em locais desertos, áridos, tentando encontrar um local tão confortável como aquele que ele morava antes. Ele não encontrou e voltou para aquela casa. A casa estava vazia, então ele voltou a ocupar a casa. E trouxe outros com ele também. E a situação se agravou um pouco mais. Então disse Jesus: a casa está limpa, está bonita, está arrumada, mas está vazia. Se a casa permanecer vazia, ela será ocupada sim, por espíritos obsessores. Porque nós somos uma habitação perfeita, tanto para espíritos bons, quanto para os maus também. Depende de como estou arrumando a minha casa. Bonita por fora, como disse o Cristo, mas desarrumada e vazia por dentro. Então nós temos que ter uma vontade sincera para domar nossas más inclinações. Porque querer um resultado diferente, mas fazendo a mesma coisa, não mudar em nada, não vai mudar a nossa vida. Eu vou passar o resto da vida frequentando a casa espírita, buscando atendimento fraterno, buscando a fluidoterapia, o passe individual, mas se eu não mudar nada, nada vai mudar na minha vida. Aqui é um caminho, é uma luz, é um tratamento, é uma terapia, mas o que muda de fato a vida da criatura é a criatura, é uma reforma íntima, é abandonar a porta larga e começar a buscar a porta estreita, a porta da paz verdadeira, a paz da felicidade. Porque essa pergunta Kardec também faz lá no livro dos Médiuns: como me livrar do espírito mau? Expulsar não dá, como respondem. Então a resposta é bem simples: se aproxima dos bons. Porque se eu me aproximo dos bons, os maus aprendem comigo, ou perdem interesse por mim. E o que fazem os bons? O espírito bom, ele faz caridade, ele tem boa vontade em tudo na vida, ele é grato por tudo, está sempre no campo da gratidão. Então, quando se fala obsessão, a problemática, essa problemática, então só tem um único espírito a ser temido em todo o universo. Lá nós estamos dentro da escola terrena, está cheio de espíritos em volta, e só tem um que eu tenho que temer nessa história toda, apenas eu. Eu sou o único espírito perigoso para a minha vida, porque toda obsessão sempre começou por mim, e todas vão terminar por mim também, e não por ação de outros. Então, meus queridos, foi a mensagem de hoje. Obrigado pela atenção. Boa noite a todos. Pai de infinita bondade, amado Mestre Jesus, queremos nesse momento te pedir por todas as famílias do mundo inteiro, por toda a humanidade que sofre, por todos aqueles que se encontram nos leitos de dor, nos hospitais, nos manicômios, nos presídios, nos orfanatos, nos asilos, em toda parte. Amado Mestre Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos luminosas sobre todo o planeta Terra, sobre todas as nações, governantes, todos aqueles que têm poder nas mãos, para que melhor possa conduzir o teu povo. Amado Mestre Jesus, há tanto sofrimento,
por esse mundo afora, compaixão e misericórdia, por todos aqueles que estão sofrendo as consequências das guerras, do desamor, da violência, das tragédias, todo tipo de dor, a violência da natureza, cobrança da natureza, todo aquele que se encontra soterrado, Senhor, e aqueles também que se encontram presos, ainda que já partiram para o outro lado, mas se encontram presos à matéria, ao corpo físico, a tudo que possa aprisioná-los ainda às coisas da terra. Liberta-os, Senhor, desbrava as tuas falanges de espírito de luz para recolher todos esses irmãos que estão sofrendo e muitos ainda sem saber que partiram deste mundo de expiações e provas. Olhai por todos que sofrem, pelos que foram, pelos que ficaram, para que tenham fé, paciência, coragem, confiança, e que possam todos entender que não estão sozinhos, que o anjo da consolação está ao lado de cada um e que nenhuma lágrima se perderá. Amado Mestre, queremos te pedir por todas as religiões, por todos aqueles que pregam a tua palavra, os teus ensinamentos, pelo movimento espírita, por todos os espíritas, por todas as casas espíritas, por esta casa, a tua casa, Senhor. Todos aqueles que aqui se encontram encarnados e desencarnados, aqueles que se encontram lá fora, todos aqueles que estão em atendimento nessa casa. Fazei, amado Mestre Jesus, que todos possam receber a assistência espiritual de acordo com as suas necessidades, com as nossas necessidades. Cura-nos, Senhor, de todas as enfermidades do corpo, do espírito e da mente. Reveste-nos de tua luz, renovai as nossas forças, nossas energias, fortificai os nossos espíritos, iluminai as nossas mentes e guia-nos, Senhor, pelas tuas veredas. Fazei, amado Mestre Jesus, que ao retornar a nossos lares, que possamos levar em nossos corações tudo que de bom aqui recebemos nesta noite. Permitir que todos aqueles que nos acompanharam até essa casa, necessitados de ajuda, que permaneçam aqui, porque aqui é o hospital de Jesus, é o teu hospital, onde todos poderão receber toda a assistência do alto. Que somente os nossos anjos de guarda, os nossos mentores amados, nos acompanhem de regresso aos nossos lares, aonde nós formos. Amado Mestre, mais uma vez, gratidão. Te pedimos pelos nossos entes queridos, onde quer que se encontrem. Senhor, fazei de nós um instrumento de tua paz. Onde houver ódio, fazei que levamos o amor. Onde houver ofensa, levamos o perdão. Onde houver dúvidas, levamos a fé. Onde houver erros, levamos a verdade. Onde houver discórdia, levamos a união. Onde houver desespero, levamos a esperança. Onde houver tristeza, levamos a alegria. Onde houver treva, levamos a luz. Ó Divino Mestre, fazei que procuramos mais consolar que ser consolados, compreender que ser compreendidos, amar que ser amados, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é renascendo dos nossos erros, das nossas falhas, dos nossos sofrimentos, que viveremos para a vida eterna.
com esta prece, Senhor, com os nossos corações em harmonia, cheios de gratidão, te pedimos a permissão para dar por encerrar esse banquete espiritual da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado a todos. Que Jesus os abençoe. Eu envio um abraço a todos espalhados por esse mundo afora e a todos vós aqui presentes, e também um beijo no coração de todos, aonde a nossa voz chegar e nossos pensamentos. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado a todos. Muito obrigado.